Acho que já está gravando. Vamos compartilhar aqui a tela. Aí alguém pode me falar aí se está aparecendo o slide? Está passando o slide? Tá, professor. Tá ok, né? Tá ok, obrigado. Então vamos lá. Lembrando, a gente vai começar a falar sobre os estudos ecológicos, tá? Então, na aula passada, nas aulas passadas, na verdade, a gente já viu alguns assuntos, né? Então, por exemplo, a gente já viu o que a gente chamou de medidas de frequência, certo? Aí são 3 medidas de frequência, que é a incidência, a prevalência da doença e a taxa de incidência. Tem também os indicadores de saúde que a gente vai ver em outra aula, né? E aí a gente viu o que é. Então, o que é essa taxa? A gente viu o cálculo e a gente viu a interpretação. Por que ela existe, né? Ok? Aí, o que que acontece? Aí agora, nós vamos estudar. Aí depois dessa aula, teve uma aula sobre os tipos de estudo. E aí, dos tipos de estudos, a gente viu que tem o observacional, foi uma aula mais conceitual, experimental. Aí aqui no observacional tem 4 tipos, que é o ecológico, que é esse aqui. Esse que a gente vai estudar. Aí tem o seccional, a gente vai começar na próxima aula, o corte e o caso controle. E depois a gente vai estudar os experimentais, certo? Então, mas só que o que é que eu quero falar para vocês? Esse conteúdo aqui, incidência, prevalência, na verdade, ele não está separado desse conteúdo aqui, ó. O que que acontece é que é didático isso, separar. Porque, por exemplo, para eu fazer um estudo ecológico, eu preciso das medidas de frequência. Para eu ter a medida de frequência, eu preciso de um estudo seccional, ou de corte, ou de caso controle. Então, é tudo interligado, certo? E aí a gente vai começar a aprofundar esses tipos de estudos aqui, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, é só falar aqui, tá? Que eu não tô, só estou vendo a tela aqui do slide, ok? Fala no microfone, pode interromper. Então, a gente vai começar agora a estudar o primeiro tipo, que é esse aqui, ó. Professor, Oi, boa noite. boa noite. Boa noite. Eu estou tendo muitas falhas no áudio, não sei se é só para mim, mas assim, eu não consigo, não estou lhe escutando direito, eu consigo escutar somente o final Olha, o seu áudio... Professor, das palavras que você está áudio, dizendo. o seu áudio, pelo menos para mim, ele tá bom, mas o dela, quando ela fala, tá falhando. Mas eu vi agora que o teu áudio está falhando também. Eu acho que tu tá com instabilidade na internet. Tu tá conectada pelo Wi-Fi ou pelo cabo? Ó, tá quebrando o teu áudio, tá cortando. Estou pelo Wi-Fi. Então, vê se tu consegue desconectar outras coisas que estejam no teu Wi-Fi. Que ele pode estar sobrecarregando, fica mais perto do roteador. Porque eu acho que o problema é na tua conexão aí de internet. Porque tá quebrando o teu áudio para mim. E também para o amigo aí, para tua amiga.
Entendeu? Tenta desconectar outras pessoas, Tá bom, assim, então, obrigado. e assim, porque sobrecarrega o roteador e tenta ficar perto dele. Se tu puder, te aproxima dele, que aí o sinal fica melhor. Entendeu? Qualquer coisa é só falar aqui, perguntar, fica à vontade, tá? Tá Então vamos bom, lá. obrigada. Nada, expõe. Então a gente vai entrar aqui nessa situação, que é estudar os tipos de estudo, e o primeiro deles é o ecológico, é agregado. Por que ele é agregado? Essa palavra agregado, para a epidemiologia, significa que eu vou coletar dados de um banco de dados. Dados secundários, vamos dizer assim. Então, eu não vou tirar informação de indivíduos. Eu não vou pegar essa informação aqui individual de cada pessoa. Eu vou coletar informação secundária, que já está nos bancos de dados. Certo? Então, vamos ver aqui o conceito. São estudos na qual a unidade de análise, né, é uma população ou grupo de pessoas que geralmente pertencem a uma área geográfica definida, como, por exemplo, um país, uma cidade, um município. Geralmente a área é grande. Né? Eu faço estudo ecológico para estados, municípios, áreas grandes, assim, que tu pode, vamos dizer assim, que tu pode ter um padrão ali, ou então um perfil de uma situação, de uma exposição, vamos dizer assim. Por exemplo, a poluição. Tu pode medir a poluição, não pode? Essa poluição, tu mede numa área grande, assim, numa zona, vamos dizer assim, grande, de um município, né? Uma área maior, tá? E aí entra uma situação que é o seguinte: eu posso perguntar assim, olha, será que pessoas que tomam vinho tinto estão protegidas contra o infarto agudo do miocárdio? Para eu responder essa pergunta, eu preciso fazer uma avaliação individual de uma amostra de paciente. Então, eu tenho que juntar aqui uma amostra de paciente e saber quem toma vinho e quem tem infarto nessa população aqui. Né? Então, esse estudo, esse nível de pergunta, ele é individual. Eu preciso montar uma amostra. Agora, se eu perguntar assim, será que populações que tomam vinho tinto estão protegidas contra infarto agudo do miocárdio? Agora, olha só, eu não vou coletar o dado de indivíduos. Eu vou coletar o dado de populações. Por exemplo, aqui nessa população, o pessoal toma muito vinho. Quem que sabe disso? O IBGE. O IBGE foi lá e mensurou o consumo de vinho per capita. Não tem o consumo de farinha? Se tu for lá no site do IBGE, tu sabe qual a região come mais farinha. Norte, Nordeste. Tem o consumo de carne branca? Tem. Dá para saber pelo IBGE? Dá. Tem uma média lá. Por exemplo, o paraense, o nortista, o nordestino, eles têm um consumo lá per capita de farinha, de carne branca, de carne vermelha. E tu tem essa visão por região. Outra coisa, essa região aqui, ela toma uma quantidade média de vinho e essa região aqui toma pouco vinho. E aí eu pergunto para vocês, qual é a incidência de infarto nessa região, nessa e nessa aqui? Eu posso saber isso aqui? Posso. Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não tem lá quantos infartos tiveram no Pará, Belém, no Norte, Nordeste, Sudeste.
Eu não consigo segmentar? Consigo. Então, eu estou trabalhando aqui com médias e proporções. Eu tirei o dado da onde? De um banco de dados. Eu utilizei dados secundários para fazer análise. Aqui não. Aqui eu tirei dados do indivíduo. Cada pessoa sorteada foi avaliada quanto ao vinho e o infarto. Certo? E o que a gente vai ver aqui é isso aqui. Tá? Só na próxima aula que a gente vai estudar essa parte aqui do individual. Tá? Agora a gente vai ver isso aqui. E aí, esse estudo é quase uma correlação linear que é da estatística. É praticamente isso. Ele se resume muito à aplicação de estatística. Só que o raciocínio que eles usam é da epidemiologia. Mas, por exemplo, o que é feito aqui, que eu vou mostrar para vocês, pode ser feito no comércio, pode ser feito na indústria, marketing, qualquer área. Pode ser feito em qualquer área. Pode. Para vendas, para tudo. Para o mercado de ações, tudo. Então, olha só. Aí aqui, os tipos de desenho ecológico, eles podem ser múltiplo grupo, tá? Série temporais e o misto. Misto é misturar, né? É misturar os dois. Então, olha só. O que é um múltiplo grupo? É quando eu utilizo grupos de locais, lugares diferentes. Se eu comparar um local com outro, o meu estudo ele é múltiplo grupo. Agora, eu posso comparar os dados de incidência, de prevalência, alguma coisa, em períodos diferentes. Então, eu tenho aqui um tempo em períodos diferentes. Ó. Aí eu chamo isso de série temporal. Esse tempo é unidade de tempo mesmo. Tempo, mês, ano, alguma coisa assim. E o que é o misto? É misturar os dois. É misturar esse e usar esse aqui também. Usar os dois. Eu vou usar tanto tempo quanto local. Tá? Então, aqui é local, aqui é local. É local não, lugar. E aqui é tempo. E o misto é lugar mais tempo. Certo? E aí, cada um desses aqui, ele pode ser exploratório ou analítico. O que é exploratório? Exploratório, eu vou apresentar somente os dados de desfecho. Então, aqui, ó, tu vai simplesmente só apresentar, não há exposição. Então, por exemplo, eu quero saber se o consumo de farinha é uma exposição, ele está associado ao câncer de estômago. Aí eu tenho um estudo analítico. Mas se eu apresentar só o mapa do câncer de estômago em cada região, aí eu tenho um estudo exploratório. Eu só estou mostrando como é que se distribui os dados. Eu não estou fazendo relação. Eu não tenho cruzamento de duas variáveis. O analítico é quando eu tenho. Então, por exemplo, quando a exposição é mensurada e incluída na análise. Então, eu tenho aqui, ó, carne branca, consumo de carne branca. Eu relaciono isso com o infarto agudo do miocárdio. Eu quero saber se há relação ou correlação entre carne branca e infarto. Tá? Aí eu tenho um estudo analítico. Certo? Então, vamos lá. Olha esse gráfico aqui, que é um gráfico de correlação. Por isso que o nome, esse nome aqui, ó, é estudo ecológico
Estudo agregado ou de correlação também. Tem esse nome aqui também, correlação, tá? E aí vamos entender o que está aqui. Olha só, correlação entre ingestão de gordura e o câncer de mama feminino por país. Então, esse eixo aqui tem aqui, ó, suprimento diário per capita de calorias em gordura. Certo? De onde eu tirei essa informação aqui? Do IBGE. O IBGE é de cada país, vamos dizer assim, tá? Nesse eixo aqui, a gente tem a incidência de câncer de mama por 100 mulheres ano. Então, aqui, ó, 250 casos por 100 mil mulheres, 200 casos por 100 mil mulheres, 150 e aí por aí vai. De onde eu tirei isso aqui? Ministério da Saúde de cada país. Certo? Aí a gente vai olhar aqui que o que é que acontece? Bora olhar para o Japão. O consumo de gordura per capita, né, é como se fosse o quanto que a população come em média é de 650, bem aqui, 650 calorias. A incidência de câncer de mama no Japão, ela é menor que 50 por 100 mil, certo? Vamos dizer que é 40 aqui. Aí eu vou olhando a Romênia, Iugoslávia, Hong Kong, Austrália, e aí eu chego no máximo, que é os Estados Unidos. Ó. Os Estados Unidos, o consumo per capita dá mais de 1.400. Alguém quer falar? Os Estados Unidos, o consumo per capita dá mais de 1.400 de gordura. E olha o que acontece com a incidência de câncer de mama. Dá quase 250 casos por 100 mil mulheres. Certo? E tu observa que há uma tendência, há uma correlação entre o consumo de gordura e o câncer de mama feminino. Há uma tendência de os países, as populações que consomem mais gordura tem mais casos de... Há uma tendência, não quer dizer que é certo isso, mas há uma tendência de que quanto maior o consumo de gordura, maior a incidência de câncer de mama na mulher. Certo? E aí, esse estudo aqui é um estudo ecológico? É. Agora, ele é múltiplo grupo, ele é série temporal, né? Ele é múltiplo grupo, ele é uma série temporal ou ele é um misto? Ele é um estudo múltiplo grupo, tá? Não é série temporal, não é misto. Ele é analítico ou exploratório? Ele é analítico. Por que ele é analítico? Porque eu tenho uma exposição tentando explicar um desfecho. Qual é a exposição? Gordura. Consumo de gordura. Qual é o desfecho? O câncer de mama feminino. Então, eu tenho aqui uma análise, eu tenho um estudo analítico, certo? Isso aqui tu estuda na estatística. Esse gráfico aqui é chamado de correlação, gráfico de correlação. Como os dados estão assim, né? É uma correlação linear. Linear. Tá? E aí, olha só. Tem outra resposta que eu preciso saber de vocês. Essa correlação aqui, ela é direta ou inversa? Essa correlação que está aqui no mapa, está aqui no gráfico. Ela é direta ou ela é inversa? Olha só, conforme aumenta
conforme aumenta o consumo de gordura, o que acontece com a incidência? Ela aumenta também, ó. Por isso que essa reta ela está inclinada para cima, ó. Ela está subindo. Então, quando aumenta a exposição, aumenta o desfecho. Aí eu tenho uma coisa chamada de correlação direta ou positiva também. Porque aumenta aqui embaixo, aumenta aqui do lado também. Tá legal? Então eu tenho uma correlação direta ou positiva. Então o que acontece? Eu tenho a média de caloria no país, eu tenho a taxa de incidência no país, mas eu não sei em que indivíduo ou quanto cada indivíduo ingere de gordura. Eu não tenho dado individual. E eu não sei também quem teve a doença, em quem incidiu a doença. Não sei isso aqui também. Tá legal? Em quem incidiu a doença. Aqui tem um outro gráfico mostrando o consumo de cerveja e o câncer de reto. E aqui o IBGE, mais uma vez, ele mensura isso, ó, o consumo de cerveja, litros per capita. Então, lá no IBGE, tu sabes, por exemplo, qual a região do Brasil que consome mais cerveja e qual o período. Então, as empresas de cerveja, elas sabem disso, elas estudam isso. E aí elas fazem as promoções, elas organizam lá o comércio delas. E a gente pode usar isso para estudar a saúde. Então, eu pego aqui o consumo de cerveja no IBGE, de cada país, e pego a incidência de câncer de reto em cada país. Aí eu observo o mesmo cenário, olha. De modo geral, os países que consomem menos, eles têm menor incidência. E conforme tu consome mais cerveja, essa incidência vai aumentando. Então, também aqui eu tenho uma correlação direta ou positiva entre a exposição que eu tenho aqui, a exposição é a cerveja, e o meu desfecho é o câncer de reto. Meu desfecho. Certo? Esse estudo, ele é múltiplo grupo? É. Ele é analítico? Também é analítico. Tá? Porque eu tenho uma exposição e um desfecho. Tá? Então, mais uma vez, ó, eu sei o consumo de cada país, sei a incidência de cada país, sei. Agora, quanto cada indivíduo, isso aqui eu não sei. Em quem incidiu a doença também eu não sei. Porque o meu estudo, ele é agregado. Tá? Esse estudo, tu faz na tua casa. Precisa do comitê de ética para fazer isso aqui? Precisa do comitê de ética? Não. Não precisa. Se tu quiser, tu faz isso aqui na tua casa. Coleta os dados, monta os gráficos e escreve o artigo. Teu TCC. Não precisa passar por comitê de ética. Tu só está usando dados secundários, que são de uso público. São abertos de uso público nos bancos de dados que o Brasil tem. Tá? E os outros países também. Tá legal? Olha, aqui, tu tem aqui, olha, um mapa mostrando a hanseníase. O que está branquinho aqui, a hanseníase tem menos de um caso por 10 mil. O que está aqui de vermelho tem mais de 20 casos, que é essa região aqui, ó. Essa região aqui, ela é uma região que tem maior prevalência.
de hanseníase. Aqui embaixo, no Brasil, tem menos, tá? E aí vai subindo, vai aumentando o número de casos pela população. E aí, o que que acontece? Aqui tem duas coisas que permite a gente analisar. É o clima tropical. O clima tropical, ele favorece a hanseníase e a pobreza. Tem autor que fala que é doença da pobreza, a hanseníase. Porque essa região do Brasil aqui, ela é mais pobre em relação às outras. Tá? Ela tem vários estudos que mostram as condições socioeconômicas associadas à hanseníase. Tá? Então, aqui é como se tu tivesse aqui um estudo múltiplo grupo, só que ele é só exploratório. Por que exploratório? Porque não tem nenhuma exposição aqui, é só explorando essas frequências aqui, ó. Essas prevalências, essas incidências. Tá? Aqui é a mesma coisa para a febre amarela, né? As regiões, aqui tem mais associação com mata fechada. As regiões que são pouco urbanizadas e tem uma mata mais densa, acaba favorecendo ao mosquito que transmite a febre amarela, tá? Aqui também tem múltiplo grupo, o estudo é múltiplo grupo, também não é analítico, ele é só exploratório, tá? E aqui, tu já tem aqui, ó, a prevalência de hanseníase no Brasil, 85 a 2003, já é uma série temporal aqui, ó. Uma série temporal exploratória. Por que exploratória? Porque eu só estou apresentando os dados ao longo do tempo. Ó, 85, 86, 87, 88. Tu consegue observar aqui que a partir de 88, né, tu tem o SUS, criação do SUS. E aí, o enfrentamento da hanseníase, ele tem um impacto maior. Toda vez que tu começa a enfrentar uma doença, ela aumenta a prevalência. Tu percebe um aumento da prevalência. Por quê? Porque tu faz mais diagnóstico. Tu corre atrás da doença. E aí a doença tem cura, tem tratamento, e aí tu observa uma queda, né, aqui, só que não acabou. Eles tinham uma meta para erradicar em 2005, mas não conseguiram. Tá? E, enfim, é uma doença que ainda estão tentando combater. Mas já teve uma redução significativa, vamos dizer assim, né? Uma queda. Outro exemplo é aqui, por exemplo, o estudo da taxa de amamentação na Suécia. Olha aqui, na Suécia. Aqui eles tentaram relacionar a taxa de amamentação com a incidência de meningite. Olha o que se observou. Conforme a incidência, a amamentação, ela diminuía, ela aumentava, na verdade, ó. Ela oscilou que ela começou a aumentar. Aí o que aconteceu com a taxa de incidência de meningite? Olha, caiu. Por algum motivo, o governo parou de incentivar essa amamentação, a taxa diminuiu. O que aconteceu com a incidência? Aumentou. Né? Então, eu tenho aqui um tipo de estudo ecológico, ele é uma série temporal, só que ele é analítico. Tá, fica à vontade, sem problema, tá bom. Seja bem-vinda também, tá? Aí, ele é uma série temporal analítico. Por que analítico? Porque eu tenho aqui um desfecho, que é a meningite, e uma exposição, que é a amamentação. Ok? Então, aí tu tens um tipo de estudo chamado de ecológico, uma série temporal analítico, tá? Outro exemplo aqui
Está em texto, olha. Estudo feito em diversas populações de diferentes partes do mundo, tá? O que observou-se? Que, assim, foi feito no Alasca, Ilhas Marshall, Hiroshima, no Japão, Akita, no Japão também. Quando reuniu esses locais num só estudo, mostraram uma forte correlação. Aí, olha só, correlação positiva entre a ingestão média de cloreto de sódio, aqui é o sal, né? Então, se referindo ao sal, vamos dizer assim. E a prevalência de hipertensão arterial. Então, eu tenho aqui uma exposição, tenho um desfecho, e aí eu tenho o sal, e o desfecho é a hipertensão arterial sistêmica. Quando eles montaram o gráfico, o que eles encontraram? Que conforme aumenta o consumo de sal, o que acontece com a hipertensão arterial? Ela aumenta. Por isso que a correlação ela é direta, ela é positiva. Tá? E aqui seria o sal. Ok? Então, aqui tu tem um estudo múltiplo grupo analítico. Aqui está mostrando, por exemplo, a incidência de AIDS, segundo ano. Então, tu já tem aqui os períodos, tu já pensa assim, é uma série temporal, né? Só que, olha só, ele está te dando os dados para Brasil, Norte, por exemplo. Esse azul aqui é o Sudeste. Esse verde aqui é o Norte. Então, tu vê uma incidência da doença maior numa área mais desenvolvida, como o Sudeste, né? A AIDS, ela já é uma doença que ela comete uma classe social maior, né? E ela predomina também em homossexuais do sexo masculino. Ela tem uma prevalência maior. Em segundo lugar, vem os heterossexuais. E em terceiro lugar, vem as homossexuais femininos, do sexo feminino. Tipo as lésbicas, tá? E também, tu pode observar também que ele é uma doença de zona urbana. Na zona rural, no interior, é uma doença que ocorre pouco. Tá? Apesar de estar tendo mudança nessa dinâmica, né? Mas, de modo geral, é isso. Então, tu tem uma série temporal e tu tem um múltiplo grupo, porque tu tem locais diferentes, ó. Então, quando eu junto os dois, aí eu faço uma coisa chamada misto. É um estudo misto e ele é só exploratório, eu só estou explorando. Tá? Eu só estou explorando os dados e observando as características por região. Tá legal? Aqui tem uma coisa interessante. Em 84, bem aqui em 84, eles descobriram a doença, né? Em 84, eles descobriram a doença. Quando chegou em 86, eles descobriram o vírus. Só em 86 que eles descobriram o HIV. E aqui eles descobriram a AIDS, que é a SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, eles não sabiam quem causava a AIDS. Só foram descobrir 2 anos depois. Né? Que era o HIV que causava a AIDS e que era uma doença sexualmente transmissível. Tá? E aí se combate a AIDS, então, hoje em dia, e tudo, um tratamento, com um bocado de coisa. Outro exemplo aqui, olha, um estudo que avaliou a hipótese de que o consumo de água dura... Então, qual é a exposição? A exposição é água dura. Qual é o desfecho que eu estou estudando? Aí eu vou ver aqui, ó, que é uma água com alta concentração de cálcio e magnésio, era um fator de proteção para a mortalidade por doença cardiovascular.
Então, mortalidade por doença cardiovascular. Então, é o óbito por doença cardiovascular. Os autores compararam as mudanças na taxa de mortalidade entre 1948 a 64 em 83 cidades britânicas, segundo a composição daqueles íons na água, idade e sexo, encontrando uma associação inversa. Na verdade, é uma correlação inversa. O melhor é falar correlação, tá? Uma correlação inversa entre a tendência da composição na água e a taxa. Então, se tu olhar o gráfico, ficaria assim, ó. Aqui é a concentração de água dura, aqui é o óbito por doença cardiovascular. E o que acontece? Quanto menos tu tem água dura, ó, tu tem maior incidência de óbito. Ó, então eu tenho uma relação inversa. Quanto mais tu consome água dura, menor a incidência de óbito. Ó, menor a incidência de óbito por doença cardiovascular. Então, ela atua aqui como um fator que evita o óbito. Entre aspas, né? Um fator que evita, que está ali contribuindo, vamos dizer assim. Que é o que parece, na verdade. Aí entra uma questão aqui, os objetivos dos estudos. Tá? Isso aqui, quem quiser anotar, fica à vontade, porque eu pergunto essa parte aqui, tá? Qual é o objetivo dos estudos ecológicos? O principal, na verdade, é gerar hipótese etiológica. Olha só, bora olhar para cá. Te perguntar assim. Olha para esse gráfico, aí eu vou fazer a pergunta assim. Eu posso dizer que a gordura, o consumo de gordura causa o câncer de mama? Eu posso falar isso? Essa frase está correta olhando para esse gráfico? Sim. O que vocês acham? A gordura... Pode. Pois é. Ela causa o câncer de mama? Eu não posso dizer que ela causa. Ouviu? Eu não posso falar isso. Esse nível de análise ecológica, ele só diz que existe correlação. Ele diz que existe... Ela pode contribuir, não é isso? Oi? Ela pode contribuir, né? Ela é um fator que é o seguinte, eu faço análise ecológica. Aí eu encontrei lá que a gordura e o fumo são fatores associados. Aí o que eu faço? Eu vou ter que fazer um estudo individual para confirmar isso. Por quê? Essa minha análise aqui, ela é uma análise só para gerar hipóteses de causa. Então, por isso que eu marco isso aqui, eu cobro de vocês em prova isso aqui, ó. Qual é o objetivo principal do estudo ecológico? Gerar hipótese etiológica. É hipótese. Eu não posso definir a causa. É só uma hipótese. Aí eu tenho que ir para uma outra etapa, que é o quê? Fazer o estudo com seres humanos. Tá? Esse estudo aqui eu peguei só banco de dados. Só fui lá e coletei os dados, baixei, abri o programa de estatística, fiquei processando os dados, gerando os gráficos. Eu não falei com ninguém, nenhum paciente. Só peguei dados agregados. Então,
Aí eu gero os gráficos de correlação, né? E aí eu posso gerar hipótese etiológica. Tá? Eu posso testar uma hipótese? Posso. Eu acho que o consumo de farinha está associado ao câncer de estômago. Eu acho isso. Aí eu posso ir testar. Se quanto maior o consumo de farinha, maior será a prevalência ou incidência de câncer de estômago. Então eu posso testar. Tem um problema do confundimento? Tem. Que é tu ter uma outra variável que não é a farinha que está sendo o fator. Né? Então, tipo, consumo de álcool associado a uma ingesta de comidas gordurosa. E aí tu tem doenças que ocorrem associadas ao álcool, mas na verdade não é o álcool. Né? É uma outra variável que está associada ao álcool. Aí tu tem um confundimento. A outra coisa serve para a gente avaliar a efetividade de intervenções na população. Por exemplo, vocês vão ver aí, tu tem a média móvel, não tem? Todo dia, a média móvel. O que vai acontecer? A partir de uma data, vai começar a vacinação. Aí tu vais ver o que vai acontecer com essa média móvel. Se ela vai cair, se ela vai se manter. Então, tu vai poder ver a efetividade da vacinação, né? De acordo com a intervenção. De acordo a efetividade da intervenção na população. Para o Covid, por exemplo. Eu vou poder fazer um gráfico, sei lá, depois que aumentar a cobertura da vacina, eu acho que talvez demore, né? Mas enfim, eu acho que uma hora vai aumentar bastante. Eu vou poder fazer um gráfico mostrando a média móvel da Covid e, ao mesmo tempo, a cobertura vacinal. E aí, conforme aumenta a cobertura vacinal, a média móvel da Covid vai caindo, talvez erradique, não sei. Acho difícil erradicar, né? Que é um vírus, né? Que ele sofre muita mutação, mas, tipo assim, baixar bastante o número de casos, tá? Olha aqui também, Belém, a capital do Pará, o índice de mortalidade infantil por doenças diarreicas, ela caiu para 0 nas áreas cobertas pelo Programa Saúde da Família. Esse Programa Saúde da Família ele foi criado em 94, né? 1994, e ele é um modelo interessante. Eu não sei se vocês já estudaram, mas vocês vão estudar ele, com certeza. Que é um modelo de atenção onde tu tem lá numa área, o cara está na casa dele, né? E aí tem um ACS. Esse ACS ele visita o cara saudável e pergunta se ele está com algum problema. E aí, se ele tiver uma dor de dente, se ele tiver uma ferida, alguma coisa, esse ACS leva ele para a equipe. Que tem enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, algumas equipes têm dentista. E aí esse cara recebe o atendimento logo no início do problema. Né? Essas pessoas são cadastradas. Então, tu consegue ver alguns indicadores melhorando por causa da cobertura do PSF. A mesma coisa que a mortalidade infantil, só que aqui em Santa Catarina, Florianópolis, e aí era 21, caiu para 9, e aqui foi o local que primeiro conseguiu 100% da cobertura. Então, todo mundo é coberto pelos agentes comunitários de saúde, os ACS. Certo? Então, eu consigo observar esse cenário, né, a partir de estudos ecológicos. Ok? E aí, então a gente tem aqui fatores ambientais, fatores sociais, fatores econômicos, né? Tentando explicar as doenças. De modo geral, o estudo ecológico faz isso, tá?
E aí tem um problema no estudo que é interessante, que é o chamada falácia ecológica. Aí o que é essa falácia ecológica? Falácia é como se fosse falsidade, falso, né? Então, falácia ecológica é como a tradução seria como se fosse um erro de análise. Então, é como se fosse um erro de análise, né? Então, os estudos coletivos fornecem informações valiosas sobre variação no tempo, no espaço, porém podem estar sujeitos ao que se convencionou chamar de falácia ecológica, que é tu fazer uma análise que não representa a realidade. Apesar de tu encontrar o resultado falando uma coisa, esse resultado não representa a realidade, tá? Aí eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Imagina o seguinte, olha, incidência de lesões decorrente de acidente por veículo a motor, de acordo com a renda média de 3 comunidades. Então, olha só, tem uma comunidade A, tem uma renda média anual, tá? De 21 mil. E tem 29 acidentes por 10 mil habitantes. Aí tem uma comunidade B, ganha um pouco mais, 22. E aí tem 43 acidentes por 10 mil. Aí tem uma comunidade C, com uma renda de 23 e 57. O que eu estou vendo aqui? Conforme aumenta a renda, o que acontece com a incidência de acidente com veículo a motor, de lesão? Aumenta. Tu tem uma associação positiva. Certo? Tem uma associação positiva. Só que ele está dizendo aqui o seguinte: as pessoas com maior renda, elas sofrem mais lesões com acidente de veículo a motor. Vocês concordam com isso? O que é o acidente? O que é a lesão? É carro com carro, atropelamento, carro com moto, moto com moto, moto com bicicleta, carro com bicicleta. São as colisões, vamos dizer assim, né? As colisões, o atropelamento de moto, de carro, com bicicleta, de pedestre, enfim. Então, vocês acham que quem sofre mais acidente e lesão é o cara que tem mais dinheiro ou que tem menos dinheiro? Aqui ele está falando que é o cara que tem mais dinheiro. Vocês concordam com isso? Tá, bora ver aqui se a gente concorda ou não. É o seguinte. Eu acho que é, professor. Quem tem mais dinheiro, porque eles possuem veículos, né? Coisa que o pobre não pode possuir, né? Um veículo, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas aí o que acontece? O pobre, ele vai andar de bicicleta, a pé, no ônibus, no mototáxi. Ele vai usar o veículo a motor, mesmo sendo pobre. Né? Ele vai se expor ao trânsito com vários veículos. E aí, olha só o que acontece aqui, olha. Se eu separar assim, pessoas que sofreram acidente e tentar pegar quanto que essas pessoas ganham. Por exemplo, 100 pessoas que sofreram acidente. Qual é a renda média delas? Calcular a média. Olha aqui, 13 mil. Pessoas que não sofreram acidente. Eu peguei uma amostra de 100 pessoas. Aí olha a renda média delas, 32 mil. Ou seja, a associação ela é negativa. Então, isso aqui, ó, é uma falácia. É uma chamada falácia ecológica. Por quê? Eu tenho um resultado que não representa a realidade. Pode pensar aí.
Quando tu vê um acidente que ocorreu, um atropelamento, uma morte, que ocorreu, aí passa no jornal. Na maioria das vezes, o acidentado é um cara da classe alta ou da classe baixa? Na maioria das vezes, Classe baixa. classe baixa. É o cara que está mais exposto, tá na bicicleta, tá no ônibus, está no mototáxi, tá na van, aquelas vans que não tem lá não tomam os cuidados de segurança, né? E aí tu tem os acidentes, tem os problemas aí todinhos, tá? Então, os dados, eles podem te mostrar uma coisa, mas tu tem que criticar o dado, tu tem que analisar o dado, tá? Tem um outro exemplo que tem em livro, que é o seguinte, olha o que eles fazem o seguinte, se tu for ver os livros de epidemiologia, pelo menos o Medrônio tem, acho que o Pereira também, eles dão um exemplo engraçado. Eles fazem um gráfico, lá na Suécia, ali, eles colocam aqui cegonha por quilômetro quadrado. Número de cegonha por quilômetro quadrado. E bem aqui, eles colocam a taxa de natalidade. E aí eles observam que conforme aumentou o número de cegonhas por quilômetro quadrado, sabe o que aconteceu? Aumentou também a taxa de natalidade. E aí eu posso dizer que as cegonhas estão entregando mais bebês, alguma coisa assim, né? E aí, mas o que é isso aqui? Esses dados são verdadeiros? Existe correlação? Sim, existe. Existe correlação entre a quantidade de cegonha por quilômetro quadrado e a taxa de natalidade. Só que isso aqui tem plausibilidade biológica? A quantidade de cegonha explica a taxa de natalidade? Não. Né? Então, é como se isso aqui fosse uma falácia também. Uma falácia ecológica. Né? Não tem nada a ver a cegonha com a natalidade. O número de crianças que vão nascer, vamos dizer, numa região. Tá legal? É porque nos filmes eles fazem essa alegoria, né? De que a cegonha leva o bebê e tal, né? E aí, por isso, esse exemplo aqui, tá? E aí, então a gente tem aqui, quais são as vantagens do estudo? Quais são as vantagens do estudo ecológico? Baixo custo. Por que baixo custo? Tu faz na tua casa. Tu precisa sair da tua casa para fazer, tu precisa do computador e da internet. Agora sim, tu precisa sair da tua casa, talvez, por exemplo, porque tem dados que não tá no DataSUS. Tem dados mais específicos de regiões que não estão lá no DataSUS sinalizado. E aí tu tem que entrar com um projeto e um ofício na Secretaria de Saúde pedindo os dados. E aí eles te dão. Eu já fiz um trabalho assim, eu peguei os dados da hanseníase, aí eu peguei menores de 15 anos, maiores, adultos, peguei por região Guamá, por bairros e por distritos de Belém. Então, eu tinha ali uma quantidade de dados um pouco mais detalhadas para fazer um estudo, um trabalho, tá? E também, eles te dão no Excel. Eles têm os dados no Excel, salvam no pendrive ou estão mandando para o teu e-mail. Tá? E aí tu pega lá, tu vai ter esse gasto de sair, meter o projeto, esperar a resposta e pegar os dados. Então, o custo é muito baixo. E é rápido de fazer? Porque tu faz um gráfico, faz um mapa. Né? Hoje em dia, tu consegue fazer um mapa mais complexo, tu consegue fazer uns estudos bem complexos ecológicos, com mapa, com a estatística dentro do geoprocessamento do mapa, análise de cluster.
né? Tem um bocado de análise complexa que dá para fazer, mas, de certo modo, é rápido, relativamente. Tem uma simplicidade analítica e eu posso gerar hipótese de alguma coisa. Ah, eu acho que tem mais hanseníase no Guamá do que no Marco e no Marizal. Isso é porque o IDH do Guamá é mais baixo do que o Marco. Aí, porque lá tem muito... Fica na beira do rio, Guamá, sei lá. Estou inventando aqui, eu não sei, né? Mas aí eu posso ir atrás dessa informação e aplicar o raciocínio epidemiológico através do estudo ecológico. Qual é a limitação? Baixo poder analítico, tem o problema da falácia, que é tu encontrar uma informação que talvez não seja verdadeira, e tem um problema de dados diferentes, pode diminuir a qualidade. Por exemplo, a hipertensão no Japão, ela pode ter um diagnóstico no Japão, e aí na Itália tem outro diagnóstico, outro critério, sei lá, né? Outro corte para pressão, sei lá. Isso pode atrapalhar um pouco teu estudo, mas é possível reverter, assim, é possível analisar os dados. Tá legal? Aí aqui tem uma pergunta, né? Então, olha lá. Estudaram aqui a relação entre o consumo de álcool e morte por doença coronária. E aqui está o gráfico. Olha só. O consumo de álcool, ele é pequeno, a mortalidade é alta, vamos dizer assim. Na verdade, é o contrário, tá? Ele colocou bem aqui o consumo de álcool. O consumo de álcool é alto. E a mortalidade, ela é baixa. Bem aqui, ó. Conforme tu diminui o consumo de álcool, está diminuindo o consumo de álcool, né? O que acontece com a mortalidade? A mortalidade aumenta, ó. Então, esse país aqui, ele consome pouco álcool e a mortalidade é alta. Certo? Eu tenho aqui uma correlação inversa ou negativa. Por quê? Se tu aumentar a exposição, o desfecho diminui. Então, tu aumenta aqui, diminui aqui. Certo? Então, eu tenho uma relação inversa. Aí a reta, ela fica descendo, ó. Toda reta que tu gerar, ela vai ficar para baixo assim, ó. Se a correlação fosse direta, aí ela ficaria subindo, tá? Ficaria o gráfico assim. Tá? Ou assim. E aí ele faz a pergunta aqui, ó. O gráfico sugere uma correlação entre mortalidade por doença coronariana e consumo de álcool? A primeira resposta é sim. Ponto. Tem correlação? Tem. Está aqui o gráfico. Por quê? Porque conforme aumenta o consumo de álcool, diminui o óbito por doença cardiovascular. Ou doença coronariana, né? Doença coronariana aqui, na verdade, tá? Cite um possível problema que poderia confundir a conclusão acima. Um dos problemas aqui é que o álcool, ele não está associado diretamente à doença coronariana, né? O álcool, se tu estudar fisiopatologia, ele está mais relacionado ao rins e problemas renais, né, ao rins, e ao fígado, a problemas hepáticos.
né? E aí pode ser que não seja o álcool que está associado ao óbito por doença coronariana, seja alguma coisa que anda junto com álcool. Por exemplo, o cara que bebe frequentemente, normalmente ele tem um consumo de gordura, né, um pouco maior, que está associado à comida e à bebida, né? Às vezes o cara bebe com muita frequência, ele é mais sedentário. Talvez tenha algum fator aí que pode estar associado ao álcool e não exatamente o álcool, certo? Aí aqui a letra C. Tem algum país com comportamento atípico? Sim, também tem. Por quê? Está aqui, ó. O Japão tem um consumo baixo de álcool e uma mortalidade baixa. Está fora, está distante, ó. O Japão, ele está distante da maioria, ó. Aí, a França também, a Itália, ó, está distante. Elas têm um consumo de... Veio uma menina novata e já foi. Estão online. Mas tem uma galera aqui, tem 18. Não. Ah, já? Tá ali o botão, vou ligar depois. Tá bom. Então, tu tem aqui a França, é atípico, a França, a Itália, o Japão, porque eles estão fora dessa aqui, ó. Estão fora dessa linha aqui, dessa reta, vamos dizer assim. Tá legal? Então tem país atípico, sim. Por que eles são atípicos? Porque eles têm um consumo de álcool alto e uma mortalidade baixa, e o Japão tem um consumo de álcool baixo e uma mortalidade baixa. Então eles são atípicos, ó. Isso aqui é atípico. Olhando para cá, tu vê que é diferente. Certo? É atípico. Tá ok? Aqui eu botei esse gráfico para mostrar aqui sobre... É um gráfico famoso que tem de São Paulo do combate à difteria. E aí tu tem aqui em 1900 o aprimoramento do diagnóstico fez aumentar essa incidência, essa incidência de difteria, né? É uma doença de transmissão respiratória, né? E aí tu tem, a partir da década de 30, mais ou menos aqui, o aprimoramento do tratamento, aí essa prevalência cai, e a partir da década de 70, tu tem a cobertura vacinal. Quando a cobertura chegou no máximo, acabou a doença, que na década de 80. E nunca mais teve. Né? Eles conseguiram controlar a doença e acabar. Eu não sei se teve algum surto, né? Que eu não estudei a doença assim, né? A fundo, mas em tese, a gente conseguiu controlar a doença, não tem nada assim expressivo da doença ao longo até hoje, tá? O sarampo voltou, também o sarampo aconteceu isso, o sarampo voltou, a paralisia infantil acabou, até hoje não tem caso, tá? E a gente aqui no Brasil, a gente é exemplo na vacina, pessoal. O Brasil ele é um modelo para vários países na vacinação da população. Tá? Há pouco tempo, até 2012, 2013, teve uma grande distribuição de vacina para influenza, né? E só que assim era mais tranquilo porque não tinha essa urgência de outros países, né? Então, mas o Brasil ele tem essa cultura e é um país referência em vacinação. Tá legal? Alguém tem alguma pergunta? Que aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui a gravação para não ficar muito grande o vídeo, tá? Para depois postar lá. Ok?